Oi, Gabi, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui pra gente falar um pouco, para eu falar um pouco sobre o sombreado, principalmente nessa forma esférica, né? Que é uma forma mais difícil, né? É mais difícil controlar e fazer o sombreado ficar interessante nas formas mais esféricas. Então, vou deixar esse vídeo no tempo normal que eu fiz ele sem acelerar. Começando com a questão do desenho do círculo, que pode ser uma dica aí para todo mundo na hora de fazer formas difíceis, né, de controlar. Tipo, uma esfera, um círculo é difícil de fazer. Então reparou que eu fiz assim várias vezes o traçado, usando muito daquela ideia do desenho gestual. Para isso que serve o aprendizado assim, do desenho gestual, para você conseguir fazer o movimento que é necessário para conseguir fazer aquele traço, aquela linha. E aí, geralmente, né, quando você está fazendo um desenho, você vai fazer esses traços de uma maneira um pouco mais fraca e tal, até você perceber que conseguiu definir a forma que você queria. Depois, com uma borracha, você vai tirando esse excesso de linhas e até diminuindo a o contraste desse traço que você fez, ou seja, deixando ele mais claro. Principalmente quando a gente vai trabalhar com sombreado, que aí não fica tão interessante a gente ver essa linha tão marcada numa área que está entrando luz, por exemplo. Então você pode vir com uma borracha de uma forma assim mais suave e tirando esse excesso de linhas. Isso aí não tem problema nenhum você criar uma coisa a mais e depois tirar. O que importa é que você tenha uma boa base de desenho para você conseguir sombrear por cima. Tá? Então você vai apagando ali tranquilamente, sem problema. Bom, e aí quando eu for realmente começar o meu sombreado, de uma forma curva, né? Isso pode ser até num rosto, numa parte do corpo, né? Que eu esteja sombreando essa imagem. Eu começo assim mesmo, com uma movimentação que tenha uma única direção, tá? Igual eu estou fazendo aí. Eu entendo, crio, né, um direcionamento e vou preenchendo essa forma sempre a partir dessa angulação, dessa direção. Porque preenchendo, né, essa forma com desse jeito, você vê que eu crio uma área homogênea, né, no sentido do tom e no sentido da direção da pintura. Você percebe que com o lápis, né, o lápis ele tem uma ponta muito pequena, então ele vai criar linhas enquanto você está sombreando. E você vai acabar vendo, né, a sobreposição não, o acúmulo, né, o conjunto dessas linhas, ela vai criar uma espécie de textura, um padrão visual. Então há um contraste muito já não muito
evidente, né? Fica uma coisa homogênea. E aí, como eu tenho essa base pintada já na forma, né, na área que eu quero sombrear, quando eu mudo de direção, como agora eu estou fazendo acompanhando, né, a direção do meu movimento está acompanhando a forma, né, tenta perceber e entender a forma que eu estou sombreando. Então, a base que havia anteriormente, ela me garante que essas mudanças de direção elas sejam percebidas com mais suavidade, que não fica uma coisa muito evidente, né? Porque já tem essa informação embaixo, né? Então você vai meio que camuflando um pouco essa a direção, né, desse movimento com o lápis. Então essa é a sugestão e na verdade é assim que eu sempre faço o sombreado, porque garante que fique umas transições entre os tons mais suaves. E aí eu vou com calma, ou seja, com pouca força, acrescentando mais grafite no papel, escurecendo mais então a forma e sempre acompanhando com a minha movimentação a forma que eu estou sombreando. Então você percebe que o lápis ele vai passeando por várias áreas aí da forma e sempre de maneira suave, quer dizer, gradual. Você vai acrescentando força contra o papel ali, de acordo com um bom preenchimento já daquela etapa, daquela tonalidade. Ou seja, você vai aumentando de tom, né, vai escurecendo aos poucos. Você escurece um pouco, e depois você escurece mais um pouco, e depois escurece um pouco. É a forma mais fácil, inclusive pode parecer demorado, mas é a forma mais eficaz de você conseguir controlar essa graduação, tá? Essa gradação de tons, porque se você já encheu, é como se você estivesse subindo ou descendo uma escada, né? Então você, conforme você está em um degrau, você consegue acessar o próximo mais fácil, né? Porque você tem aquela base de tom embaixo. Então dar um passo para cima é apenas deixar um pouco mais forte a sua pressão ali contra o papel. E aí você vai controlando, você sabe em que nível, né, em que degrau, em que tonalidade você está. E você precisa atuar. Eu não aconselho ter um pensamento oposto, ou seja, ir para o mais claro, depois voltar para o mais escuro, depois tentar fazer um meio tom, depois tentar voltar para o mais claro. Isso é muito difícil de controlar, assim, exige mais da sua capacidade de memorização, de controle. Se a gente cria essa estrutura, né, essa metodologia de ir apenas gradualmente escurecendo os tons, a gente se concentra apenas no controle da, do lápis e do controle da pressão. Tá? No controle do lápis significa a minha movimentação, né? Como eu mexo o meu pulso, o meu braço, inclusive, tem que estar solto, também não pode estar simplesmente apoiado em cima da mesa, porque aí os gestos, né? A movimentação ela fica mais limitada. Então é preciso tirar o braço do apoio da mesa para o braço conseguir correr, né? Se movimentar sem impedimento nenhum, tá? E claro, ó, em alguns momentos eu tenho que decidir ir para umas áreas onde eu devo tirar um pouco do peso para fazer a coisa um pouco mais clara. Então, mesmo querendo controlar muito essa criação assim, de etapas, né? É evidente que não é tão
possível você quase que reconhecer matematicamente as áreas que precisam ser feitas desse ou daquele jeito. É uma coisa orgânica que está acontecendo aí. Então você vai ter que, em alguns momentos, fazer esse trabalho um pouco mais leve, entendeu? Mas como você já está trabalhando de forma bem organizada, você consegue saber controlar isso melhor. Então, não pode ficar algo muito confuso. Só essa dica que eu quero dar, né? Que é importante que seja uma atividade que seja o menos complicada possível. Então, criar essa metodologia vai facilitar. E o resto é paciência mesmo, assim. Paciência para conseguir chegar naquela tonalidade mais desejada ali, mais pretendida. Tá? Acho que de considerações é isso. Se ficou alguma dúvida também, assim, alguma dificuldade, alguma questão, pode contribuir lá, coloca lá, porque a gente vai conversando sobre isso, tá? Vou deixar o vídeo rolando aí só para você ver ainda a questão da movimentação, tentar entender a partir de como eu tô resolvendo, um pouco de como que foi o pensamento em cada etapa aí do sombreamento, tá bom? Então é isso.